megas pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade. A partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade. A partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet. E sinta a diferença. Conect Internet. Rio Bonito e Tanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Eu nunca vi essa questão do que eu estou vendo um monte de gente falando aí. Eu acho que esse pessoal não sabe ler a legislação. A campanha eleitoral começa dia 16 de agosto, ou seja, até dia 15 pode, 16 não pode mais. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. É um prazer grande ter você aqui conosco, obrigado aí pelo seu carinho. Minha gente, hoje é dia 13 de agosto de 2024. Nós estamos aqui desde maio fazendo aquele conjunto aquela série de entrevistas com pré-candidatos a vereador de Rio Bonito e de Tanguá, aqueles que desejaram e tiveram agenda para participar conosco, né, etc. e tal. E hoje nós estamos seguindo aqui essa nossa conversa, recebendo o pré-candidato a vereador e já vereador de mandato do município de Tanguá, o meu amigo tricolor, essa é a principal qualidade dele, Miller Souza, né? E assim, prazer grande tê-lo aqui conosco, trocar essa ideia, bater esse papo aqui com o Miller, né? Então sejam bem-vindos, né? Muito obrigado a todos pelo carinho, né? Muito obrigado a galera que nos acompanha aqui pelo Facebook. Leandro Rangel, grande botafoguense, nos acompanhando aí, Leandro. Um abraço para você, hein? Sucesso para ti, irmão. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Então nós vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo aqui com o Miller sobre política, sobre campanha, como é que ele está vendo, e aproveitar inclusive para fazermos um balanço desse primeiro mandato dele também, para nos trazer informações de como que ele viu esse primeiro mandato. Miller faz parte daquela tal renovação que nós sempre vimos as pessoas falar, né? Pô, a Câmara tem que mudar, tem que trazer caras novas, etc. E na última eleição ele fez parte das caras novas que chegaram, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, meu irmão,
Antes de mais nada, seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando, nos prestigiando aí. Bom tê-lo por aqui, bem-vindo. Valeu, Flávio. Com essa introdução aí fica até mais fácil falar, né? Esse jeito polido de ser, que já é uma característica muito tênue sua, né, Flávio? Quero, em primeiro lugar, desejar uma boa tarde para o Flávio, né, para o nosso amigo aqui do nosso lado, para o Leandro Rangel também, que acabou de comentar aí, para os seus internautas, né, a audiência constante que se faz presente aqui na Rádio Leste Fluminense, né? Já figurinha carimbada aqui da região, né? Uma audiência muito bacana. Eu mesmo sou um dos ouvintes, né, e telespectadores também, né? Porque o rádio hoje, de uma forma iminente, migrou para as mídias sociais, né? Fico muito feliz, Flávio, de poder compartilhar esse momento com você, né? Deixando claro aqui, né, fazendo um adendo àqueles que, nossa, o Miller, como ele é pré-candidato à reeleição, ele não pode ser entrevistado, ele vai sofrer alguma sanção pela legislação eleitoral, gente. A legislação é muito clara quanto a isso, né? A gente não pode apresentar um programa, né, de comunicação sendo pré-candidato a vereador. Então, estou na condição de entrevistado, não de entrevistador, então isso não gera nenhum risco, né, para mim, nem para qualquer outro desse tipo. Mas, Flávio, realmente você tocou num assunto muito importante referente a essa nossa primeira experiência, né, de fazer parte do Poder Legislativo. Eu sou o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Tanguá, tenho 31 anos hoje, me elegi com 27 para 28, né? Bem novo. A gente é marinheiro de primeira viagem, a gente aprende, né, com o andar da carruagem, né, como que funcionam as coisas. Para mim é uma experiência ímpar, né, na minha vida, porque eu nunca me candidatei a nada, foi a primeira experiência a se candidatar a vereador, naquela ocasião em 2020. E muitos, né, ficaram até surpresos. Nossa, como esse rapaz jovem, né, não tem assim as raízes 100% fincadas em Tanguá, né? Era até um paradigma que eu vivi na campanha anterior. Muitas pessoas também ligavam meu nome ao do prefeito. Você é concunhado do prefeito, você é primo dele, você é sobrinho. E até hoje, nas visitas que eu faço, eu escuto isso, né? Eu até falei pro Rodrigo esses dias numa reunião, eu falei, Rodrigo, para mim é até um prazer, né, ser citado como um membro da sua família, mas eu posso mentir ou não posso? e assim, a gente agradece em primeiro lugar a população também que nos confiou, né, nessa primeira oportunidade, por ter participado daquele processo eleitoral há 3 anos e meio atrás, né, 4 anos atrás praticamente. E assim, é muito legal você poder compartilhar seu conhecimento, você também aprender com mais pessoas, né? Eu que durante esses anos fiz parte da presidência da Comissão de Direito e Proteção ao Consumidor, né? Que é um tema que ele é pouco colocado em pauta aqui, principalmente na nossa região, né? Isso aí fica mais em cadeia nacional. Celso Russomano, né, que é o famigerado defensor dos mais oprimidos, né? Se a gente for considerar esse assunto. Mas assim, eu fico muito contente de poder também você abrir o seu espaço aqui para que a gente consiga estar dialogando, né? Não só sobre política, como também sobre a nossa vida de uma forma geral, né? E já convocando também os tricolores, por que não, né? Mais tarde, às 19 horas, Fluminense e Grêmio, né? Eu acredito, 2023, né? Se a gente conseguir eliminar os gigantes do Rio Grande do Sul, né? Por que não em 2024, né? Eu vi até hoje uma matéria na rede Bandeirante lá do Rio Grande do Sul, que os gaúchos já dão o Grêmio como classificado para as quartas da Libertadores, né? Que assim continue, né? Porque no futebol, se Deus quiser, a gente vai mostrar. Da outra vez funcionou, né? Verdade. Funcionou a nosso favor, né? É verdade. Miller, a gente começa geralmente a conversa pedindo que o entrevistado, e assim, corroborando com o que Miller está dizendo aqui ninguém é retardado, ninguém é maluco, minha gente. O jornalista não vai colocar o entrevistado numa condição adversa de trazer prejuízos para ele, né? O pré-candidato, ele não pode falar número porque nem tem, ele não pode pedir voto, ele não pode dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. e tal, mas ele pode dialogar sobre ideias dentro do cenário da política, da administração pública, e isso já deveria estar acontecendo, diga-se de passagem, ao longo dos 4 anos, não só com quem está no mandato, como também aqueles que pleiteiam estar em algum momento, seja nessa ou na próxima eleição, para nós irmos conhecendo as pessoas, olhando os perfis, analisando o pensamento de cada um, né, etc. Por isso que desde maio nós estamos recebendo aqui essa moçada toda. Então a gente começa, inclusive, nessa questão de apresentar o entrevistado para quem ainda não conhece, pedindo que o sujeito fale um pouco da sua biografia, né? Eu chamo de biografia autorizada, né?
Nasceu por onde, Miller? Fala da sua família, dos seus pais, é casado, tem filhos? Cresceu onde? Estudou em quais escolas? Sua formação de segundo grau? Tem nível superior? Como é que é isso? Como é que não é? Frequenta alguma igreja? Então, conta um pouco da sua vida pessoal pra gente aí. Faz o que na sua vida profissional, né? Como é que foi seu primeiro trabalho? Conta um pouco da sua vida pra gente. Bacana, Flávio. É até uma experiência bem enriquecedora tocar nesse assunto, né? Porque existem vários factóides, né, de pessoas que têm essa curiosidade de querer saber, né, como acabei de falar no começo da fala, você é parente do prefeito, né? Eu já vou falar aqui, eu não sou parente do Rodrigo, né? Cara, vou te falar, nos últimos 15 dias eu ouvi isso umas 4 vezes em visitas. Mas você não é primo do Rodrigo? Então, assim, em primeiro lugar, eu nasci na casa São Pedro do Alcântara, né, que naquele antigo mercado Disco, depois virou Paz Mendonça, depois Sendas, aí Extra, e agora já é outro mercado lá no centro da Alcântara. Então, sou nascido lá. Durante cerca de 20 anos da minha vida, 22 anos, eu nasci, fui criado no Alcântara, e após um curto período também cheguei a morar na Covanca, lá em Neves, né, próximo daquele terceiro BI, né, que hoje agora é um conjunto habitacional. E após isso eu vim para Tanguá, porque assim, São Gonçalo, muita violência, muita barricada, muita coisa ali que assim, eu não vou dizer que só tem coisas ruins no São Gonçalo, mas a gente encontrou em Tanguá aquele ambiente recluso, né, hospitaleiro, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Você vai no banco no centro de Alcântara, você fica 4, 5 horas para conseguir, de repente, ter um atendimento simples, básico. Aqui em Tanguá, quando você vai no banco, está sempre vazio, né? Você chega ali, por mais que abra às 11 horas da manhã, só esse é um dos muitos e muitos exemplos que se tem de Tanguá ser uma cidade que eu escolhi para viver, né? A gente não escolhe onde a gente nasce, que se eu escolhesse nascer, eu nasceria em Tanguá, né? E eu tenho hoje 31 anos de idade, sou casado, não sou pai ainda, né? A gente tem uma vontade, né? O meu cachorrinho lá eu considero como um filho, né? Que é o Beethoven, né? Que é um labrador misturado com vira-lata. Sou um cara sonhador, né? Apaixonado por comunicação também, né? Já estudei no Pablo Neruda, né? Que é uma instituição de ensino de São Gonçalo, no Plínio Leite também em Niterói. E assim, eu sou um cara bastante resiliente, sou bastante tenaz naquilo que eu tenho como objetivo, né? Quando eu vi candidato a vereador em 2020, eu escutava pessoas dizendo o seguinte: esse cara aí não nasceu em Tanguá, não é daqui, não vai ganhar nada não, vai fazer 50 votos, não vai arranjar nada, né? E eu sempre ouvia isso como uma injeção de ânimo, como um combustível de motivação, e eu não ficava com raiva de quem dizia isso para mim. Eu encarava aquilo ali como se fosse uma pedra lançada a mim, que eu devagarzinho ia construir um castelo, né? E aí, quando chegou no resultado do pleito anterior, né, aconteceu que tudo já sabe, que é público notório. Então, sou um operário, trabalho bastante, todo dia acordo 6 horas da manhã, e faço o trabalho de maneira silenciosa, porque não adianta também você fazer e ficar dando ampla publicidade sempre, porque senão vão achar que você está forçando barra, né? Graças a Deus, né, com o nosso mandato, com muita humildade, consegui contribuir com um pouco daquilo que a gente já entende como grande avanço em Tanguá. A gente é uma andorinha, a gente não faz verão sozinho, mas a gente consegue de alguma forma colaborar com os avanços. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Flávio, se você me der a liberdade. Fica à vontade. Né? Nós fizemos uma indicação muito importante, que foi atendida pelo prefeito Rodrigo Medeiros, né, e também com o Rodrigo, secretário de Saúde, que é a implementação da realização do exame de ecodoppler venoso arterial dos membros inferiores. É uma espécie de uma ultra que é feita na batata da perna da pessoa, na panturrilha, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade de circulação vascular, quando tem suspeita de trombose e problemas semelhantes oriundos a varizes, né? Então, agora não tinha esse exame, ele custa aproximadamente entre 250 a 400 reais em rede privada. Inclusive o Dr. Jorge Maia, que é um excelente profissional, que inclusive tem também consultório em Rio Bonito e atende, né? Ele é vinculado à rede pública de Tanguá de saúde, né, do SUS. Toda semana ele atende ali pacientes no centro de especialidade, é um ótimo profissional. Então esse exame não tinha no município de Tanguá, é a indicação do nosso gabinete. Também tivemos uma indicação atendida, que foi a contratação de um pneumologista, que é outro médico que nunca teve na rede pública de Tanguá. Para você ter noção, São Gonçalo é uma cidade que em questão orçamentária é anos-luz à frente de Tanguá. Nós temos um orçamento de entre 150 a 200 milhões ano, né, que era até menos do que há um tempo atrás. São Gonçalo tem 5 a 6 vezes mais de orçamento. Tanguá tem um pneumologista, São Gonçalo não tem.
nós também fizemos uma indicação de um tema muito importante, também referente à área da saúde, que é a questão da acrescentar à lei orgânica do município o direito do cidadão ter acesso à gratuidade do pagamento do IPTU àqueles que tiverem comprovado, né, câncer e 8 doenças raras também, como esclerose múltipla e outras 7 que eu não lembro agora aqui. Poderia de repente pegar a matéria no segundo momento e estar explicando para todo mundo, né? Então, é porque a lei orgânica do município, muita gente não conhece, né, esse tema. A lei orgânica do município de Itanguá, dando um exemplo aqui, que todos os municípios têm, ela dá gratuidade a famílias de baixa renda, né, a isenção de pagamento de funeral. E muitas pessoas desconhecem esse tema. É uma coisa simples, básica, mas é sempre bom te dar à luz esses temas para poder as pessoas entenderem o seu direito, né? Então, assim, a gente com grande sensibilidade, a gente fez esse tipo de ação no nosso mandato, né? Tá tramitando na Câmara ainda. A gente espera que os pares, né, entendam com grande sensibilidade, o Poder Executivo também, de poder contemplar a isenção, né, o pagamento de IPTU para quem tem câncer, esclerose múltipla e mais 7 doenças raras, porque são doenças, dando o câncer como exemplo, que a pessoa tem ali custo de quimioterapia, de radioterapia, de deslocamento que às vezes não é aqui perto que fazem, é lugar longe, né? Entre outras intercorrências financeiras que ocorrem durante o caminho, né? Fazer também uma alimentação balanceada, também que não é barato. E nós também, Flávio, eu costumo ligar, né, na entrelinha as palavras bandeira e saúde, que a saúde sempre foi minha bandeira, e foi o Bandeira de Melo, né, que é o antigo presidente do Flamengo, que nos ajudou, o deputado federal, a trazer 850 mil reais de recursos para a saúde do município de Itanguá. Através do nosso pedido, do nosso gabinete, a gente conseguiu ajudar a cidade, né, com compra de equipamentos odontológicos, né, 3 para o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, no centro de Itanguá. Já foram adquiridos, né, está aí pouco tempo de poder todo esse arcabouço jurídico ser concluído para que consiga estar à disposição da população. E também a outra parte, para poder adquirir equipamentos, não seria equipamentos, seriam insumos hospitalares, como gases, seringa, entre outros, né, itens para manuseio de profissionais da saúde, nos PSFs, Unidades Públicas de Saúde do município. Então, é muito importante, Flávio, para aqueles também que estão se colocando à disposição ao cargo de vereador, entenderem a importância que o vereador também pode ter de ele enxergar um cenário de que todos os deputados, né, eleitos, né, principalmente pelo Estado do Rio de Janeiro, eles têm recursos para mandarem para os municípios. E o vereador, quando chega lá e bate na porta, ele não está só ajudando o prefeito, está ajudando a população de uma forma geral. Então, com muita humildade, a gente pode aqui entender isso como um legado, a gente conseguir quase R$1 milhão de recursos para a população de Itanguá, na área da saúde, que é uma área essencial. Eu canso de falar nos meus encontros, reuniões, palestras que eu faço de maneira cotidiana, de que a gente sempre vai pleitear um esporte, uma área do esporte, uma forma vital na nossa sociedade, como cultura, infraestrutura, meio ambiente, uma série de fatores. Nós temos que ter o direito de ter, né, tudo em dia, mas a saúde eu acho que é uma coisa que você não consegue viver sem, né? Você não consegue ter qualidade de vida, de você não poder enxergar, de você não poder andar, de você ter problemas vasculares, cardíacos, etc. Então, eu sempre encontrei na saúde como minha principal ferramenta de ação, de poder representar os anseios daquele menos favorecido, daquele que às vezes precisa, né, de um exame de R$1.000, R$2.000, R$3.000, não ter a quem recorrer, né? A gente sempre coloca esse tema como prioridade nas nossas ações, no nosso mandato, e sempre de uma forma muito equilibrada de querer sempre ajudar a população. E não é só aqueles também que votaram da gente lá atrás, a sociedade como um todo. Às vezes o vereador, quando ele se elege, ou o político de uma forma geral, ele pode achar que ele só tem a responsabilidade de, né, atender o seu eleitor, mas na verdade todos pagam o seu salário. Até aquele cara que falou mal de você lá na esquina, você quando está ali, você tem que servir ele também, tem que servir todos de uma forma geral, porque todos pagam o seu salário, né? O nosso salário, o nosso patrão é o povo, não é a gente que é patrão da população. O sentido é inverso, na minha opinião. Então, assim, essas foram algumas medidas das várias que eu poderia estar citando aqui, que eu entendo serem as principais como um legado que a gente, com muita humildade, construiu para o nosso município, né? Sou base do governo, caminho com o prefeito Rodrigo Medeiros, a quem aqui eu dou os parabéns por uma gestão muito positiva para o avanço do nosso município, né? Nós temos aí diversas ações em várias áreas diferentes, várias áreas que
trouxeram avanços para a nossa educação, né? O projeto Orquestra Sinfônica nas Escolas é maravilhoso, porque ele dá oportunidade, né, para os jovens tanguaenses, que inclusive recebem bolsa também. Você imagina se tirar um jovem de uma ociosidade, e dar ali a ele uma perspectiva de vida, colocar ele para ali estar com uma clarineta, com saxofone, né? Isso não é barato, isso é caro, a população se sente enxergada pela gestão pública dessa forma, né, de poder estar olhando os jovens com um olhar sensível. Temos também o Senadarte, né, que é um polo ali de várias atividades esportivas, como dança, balé, natação, futebol, entre outros, e que bairro a bairro o governo Rodrigo Medeiros vem alcançando, né? Tivemos a inauguração recente em Duques, na posse, na ampliação, agora vai expandir também para aquela localidade ali do bairro do Bandeirante ali, eu acho que é o Espaço Show de Bola também. Eu já ouvi dizer que o Espaço Show de Bola no bairro Bandeirante, ali nas imediações da Rua 74, vai se tornar uma outra unidade do Senadarte. Então, assim, o governo ele não está só alcançando um público, né, em uma determinada região, ele está expandindo para outras regiões também, e isso tem cada vez mais gerado benefício aos nossos jovens. É como se fosse uma espécie de uma colônia ali, que as crianças ocupam sua mente, né, e quem sabe dali também a gente não pode descobrir um atleta de alta performance no futuro, né? É lógico que o objetivo não é só esse, é você gerar uma ferramenta de inclusão social, gerar naqueles jovens um tempo ocupado para que dali ele se forme cidadão, assim também como o projeto Guarda Mirim, né, que é um projeto maravilhoso, autoria em Tanguá, né, do nosso amigo, né, ex-prefeito de Tanguá, Carlos Pereira, que ali gera noções de civilidade nos primeiros anos de vida para os nossos jovens, que é um projeto de excelente iniciativa do Rodrigo ter resgatado ele. A gente sabe que teve 8 anos de pleno abandono na gestão anterior, é um fato consumado isso. E, Flávio, me orgulha muito poder fazer parte desse governo, não querendo aqui puxar a brasa passageira do Rodrigo, né? Mas, assim, dá honra quem tem o mérito, né? E eu ficaria muito insatisfeito, ficaria muito triste se eu fizesse parte de um grupo político que eu não posso falar nada. O que o seu grupo político fez pelo município? Eu vou lembrar de uma coisa 5, 6, 7 atrás. Uma coisa ele fez. Então, assim, eu fico muito contente de poder fazer parte de um processo político em que nele a gente está inserido com realizações para a população. Eu acabei de falar aqui de algumas ações, né, que a gente sempre é bom estar dando ênfase, né, da questão do exame do ecodoppler, da questão da indicação de outras coisas mais. Só que a gente precisa do executivo também apoiando a gente. Não adianta a gente também, né? Eu faço um projeto, aí o executivo veta, aí nada vai à frente. Então, assim, existe uma parceria que é uma parceria legítima, que o foco principal dela é atingir a população. Então, eu fico muito contente de poder dizer a você que muitas coisas do nosso atual mandato, elas foram conquistadas por méritos também da gestão municipal. A quem eu sempre dou ênfase e agradeço, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não adianta você tentar fazer o seu melhor. Se eu chegar hoje na Câmara apresentar um projeto maravilhoso, brilhante, que vai fazer uma revolução mundial, ele não vai passar se a maioria votar contra, certo? Então, acho que a política passa por esse princípio, eu fui amadurecendo isso ao longo do tempo, de entender como é que funciona a política. O senso de coletividade que precisa existir na sociedade, ele também existe, deve existir na prática política, né? E quando a gente entra no primeiro mandato, ninguém chega assim, a cartilha é essa aqui, você tem que fazer isso, assim, sabe? A gente vai aprendendo na porrada, na prática, no jeito, né? E assim, graças a Deus, eu me sinto alguém um pouco mais amadurecido do que entrei, né? Lógico que a gente é ser humano, é falho, né? A gente nunca vai ser perfeito. Eu nem quero ser perfeito também, né? Porque na verdade quando a gente quer ser, aí que a gente se atropela mais ainda nas nossas pernas, né? Mas assim, eu me sinto um cara hoje privilegiado de poder fazer parte desse contexto político. A gente já fica com o nome da gente gravado na política de Tanguaçá no mandato, vereador de mandato, né? E essas foram algumas das ações que nós fizemos ao longo do nosso mandato. Eu acho engraçado que às vezes a gente escuta na rua, mas você sumiu, não é só eu não, né? Vocês sumiram. Cara, mas a Câmara Municipal de Tanguá, Flávio, a média de pessoas indo é uma pessoa, sei lá, por semana, por mês. Então, até quando se tem a transmissão online transmitida, as pessoas não se interessam em acompanhar nenhum ato legislativo, nenhuma votação.
A gente tem votações lá na A Câmara. não ser que tenha um arranca-rabo. Aí todo mundo vai, é igual novela, né? O dia de quem matou o Odete Roitman, né? É assim que funciona. Então, muitas das vezes a população acontece uma votação na Câmara, né? Foi sobre um determinado tema. Aí alguns maldosos pegam aquele tema, distorce, deturpa e aí joga para a população. E a população fica julgando, né, o seu voto, né, sobre aquela matéria, a sua narrativa justificando aquele tema, mas sem ela própria ter nenhum fundamento técnico em cima daquilo. Mas será que realmente está sendo falado é isso? Deixa eu procurar, deixa eu estudar. Então, a gente fica recebendo esses julgamentos que eu acho engraçado isso. Sem haver um aprofundamento do que efetivamente aconteceu. Né? Verdade. E sempre é contrário do que foi. Nunca é aquilo que foi. Você tem 31 anos, né? Que você falou Sim. aí? Fazendo 32, 15 de setembro. Tá perto já, né? Tá perto, Daqui um mês e pouco. vai ter um churrasco aí daqui a pouco na frente aí. Boa notícia essa. Como é que se deu essa sua inserção na política? Como é que foi isso, né? Você é jovem ainda. O jovem geralmente ele é mais desatento a essas questões políticas, ele é meio que ausente dessas discussões, ele acha chato, ele não se interessa, acha que política é para velho, né? E talvez seja por isso que as coisas não se resolvem, porque o sujeito não traz a modernidade que está dentro da cabeça dele para dentro da administração pública como opinião, como participação e tal. Como é que se deu, até você chegar a ser candidato a vereador, essa identificação com as questões políticas, etc. e tal? Em que momento que esse bichinho mordeu você, amigo? Então, Flávio, realmente é uma coisa que despertou a curiosidade de muitas pessoas, né? Por eu ser muito novo, né? Por eu ter em estar dentro desse tema político, né? Inclusive, antes de eu ser vereador, eu acompanhava muito aquele programa do Celso Russomano, né, de papel do consumidor, que até hoje existe, né? Uhum. E eu acho que isso foi uma espécie de sentimento de representatividade. Eu vi alguém fazer uma coisa e pensava, por que eu também não posso ser, né? Talvez não chegue à altura do que se faça, né, do que o outro faça, mas assim, a gente sempre teve esse interesse de poder estar participando da política e mostrar, talvez, aquilo que as pessoas enxerguem uma ausência. Eu vou te dar um exemplo. Teve algumas ações no meu mandato que eu fiz que surpreendeu muita gente. Uma delas foi quando o governador Cláudio Castro, ele fez um decreto, né, obrigando os postos de gasolina a se adequarem a uma questão de valor, né, do combustível em si, né, da gasolina. Por quê? Porque quando o ICMS estadual aumenta, o combustível vai lá para o alto. Quando o ICMS reduz, o combustível tem que abaixar. E o Cláudio Castro, foi no ano de 2022, eu tenho até inclusive o ofício aqui salvo no meu telefone, ele reduziu a taxa do ICMS, e os postos de gasolina malandramente estavam com preguiça de abaixar o preço. Ou seja, na refinaria ele comprava barato, mas continuava vendendo caro, né? E eu fui em todos os postos da região perturbar os donos de combustível dos postos, né? Dos gerentes, no caso, né? Que o dono nunca está lá. E eles ficaram assim, mas você tem como me cobrar a gente aqui? Você é vereador, você tem autonomia, legitimidade para fazer isso? Eu mostrei a lei, mostrei a Constituição e falei, tenho sim. E aí depois, assim, o decreto foi feito numa data. Passaram-se 6 dias e continuavam cobrando um valor alto, né? O valor, vamos colocar aqui, valores aproximados, R$1 mais caro. O mesmo diante do decreto. Isso aí, vamos colocar aqui em números, assim, inventados. Vamos supor que depois do decreto, vários postos colocaram o valor R$1 abaixo. Mas aqui da região está tudo caro ainda, né? E aí, foi eu fazer uma ação de fiscalização em 11 postos da região, no dia seguinte reduziram. Aí você vê como que tem uma coincidência, ficaram 6 dias cobrando caro. Aí vai um maluco lá fazer o trabalho de fiscalização, no dia seguinte, eu inclusive registrei isso na minha rede social, né? Porque o decreto já estava sendo determinado, né? Porque eles estavam comprando já mais barato na refinaria, mas estava naquela preguiça, naquele esquecimento, E ainda teve uma pessoa, cara, por incrível que pareça, que ela me criticou, porque ela trabalhava em um dos postos de gasolina na região, e falou, Flávio, que eu estava prejudicando o posto. Eu falei assim, meu amigo, eu vou te convencer no argumento de que você está errado. Primeiro, que se os postos daqui da região reduziu o valor todo aqui no SMS, né? Se adequou àquilo que eu estava cobrando. Mas o seu, que você trabalha, continuar caro, você acha que o cara vai abastecer no posto que está muito mais caro ou nos que estão baratos? É aí que vai influenciar a ociosidade, a pouca procura, né? A redução dos lucros, vai deixar o seu posto vazio e todo mundo cheio. E automaticamente do emprego, né? O emprego é uma questão. Inclusive, ainda tem uma notícia que eu fiquei sabendo essa semana, que é até um pouco triste, do lado da Policlínica de Tanguá, estou ouvindo dizer comentários que o posto vai fechar, não sei se é verdade, né?
Isso já 2 anos depois dessa polêmica. Então, a pessoa entrou no debate comigo porque ela trabalha no posto de gasolina, porque ela se sentiu de repente prejudicada. Agora você vê, eu tô lá para poder perturbar o gerente do posto, o dono, para poder, aquele cara que é motorista de Uber, que depende de pegar os passageiros para ganhar seu ganha-pão honestamente diariamente, para poder as pessoas que, diariamente, consumidores, todos nós, né, como uma forma geral, que chega lá para abastecer, que ele tenha um valor digno na bomba de combustível. Porque se o ICMS vai lá para o alto, tudo bem, o dono do posto vai comprar o combustível caro, vai vender caro, ele vai se adequar. E quando reduz? Por que também de imediato também não reduz, né? Então foi uma das ações que a gente fez que surpreendeu muita gente. E também teve uma outra ação minha, né, que já foi várias e várias vezes que eu realizei, nem todas eu registro. Uma vez eu fui no mercado, lá de Tanguá, não vou citar o nome aqui da rede, porque ela é grande, vão achar que estou perseguindo. E eu cheguei lá, ô Flávio, eu fui comprar uma pizza de uma marca também muito famosa, só que não é aquela pizza que você tá vendo a pizza, é uma embalagem fechada. Cheguei lá, aí eu comprei, peguei a nota fiscal, fui no caixa, cheguei em casa, quando eu fui abrir a embalagem, a pizza estava podre. Eu cheguei, fechei a pizza, fui lá no mercado na mesma hora. Aí, quando eu fui trocar a pizza, que lá no mercado eu fui abrir, estava podre. Aí tinha umas 7 embaixo dela, estavam todas podres, impressionante isso. Aí eu fui, fiz a notificação ao gerente, falei com ele que se esse problema não fosse resolvido, que a gente ia tomar as ações devidas de poder solicitar o PROCON, né, Vigilância Sanitária do município, que são órgãos também que existem para poder ter essa finalidade, né, de poder não colocar em risco a saúde das pessoas, porque você vender alimento estragado está cometendo crime contra a saúde pública. Vamos colocar aqui um exemplo claro. Na época da pandemia, muitas pessoas às vezes iam para a Policlínica de Tanguá, iam para o Daci Valas, tantas outras unidades de saúde, eles iam para resolver um problema, de repente machucou um pé. Mas ali tinha um ambiente com um monte de gente infectada. Então, assim, em alguns casos a pessoa era forçada a ter contato com outros pacientes contaminados, ela sempre está contaminada. Então, quando o paciente ele está com um quadro que ele tem que recorrer ao serviço de saúde, ele ficava exposto a uma possível contaminação de Covid, né? Que é uma doença que matou milhões e milhões de pessoas no mundo. Então, quando um mercado vende um alimento não próprio para consumo, né, impróprio no caso, ele coloca você em risco de você pegar uma contaminação, uma infecção como é que fala? Alimentar, não é isso? Então, o cara está com saúde plena, vai no mercado, às vezes compra um alimento não perceptível que ele está contaminado, está fora do prazo de validade, etc. Aí ele ingere aquele alimento, né? Ele pode contrair uma dor de barriga, uma desinteria. Você que trabalha na saúde, né? Você salmonela da vida aí. Isso aí, o cara quando vai lá e começa a jogar um monte de água todo dia lá, né? E aí o cara é forçado a ir para a policlínica para recorrer, lá ele pode se infectar. Então, assim, em muitos casos na pandemia, isso pode ter até custado vidas e a gente não sabe, né? De pessoas que ficaram num quadro de intoxicação alimentar, porque comprou alimento estragado, comeu e não percebeu, e chegou lá na hora, teve que ser entubado e etc. Então, a minha ação de poder fiscalizar esses possíveis crimes contra a saúde pública era para representar a população. Uma questão preventiva também. E às vezes, quando eu cheguei no mercado lá, teve tanta coisa para ele fiscalizar, ver fiscalizar isso aqui, como se não fosse importante, né? Teve uma vez que eu cheguei lá, tinha um bacalhau, né? Esses mercados costumam colocar bacalhau exposto. Aí você vê aquelas moscas pousando, voando e tudo mais. Ninguém percebe que aquela mosca pode defecar em cima do alimento. Se ele não for bem manuseado na hora do preparo, pode aquela fezes estar ali depositada, que é imperceptível, uma mosca a gente não enxerga, que dirá a fezes da mosca, né? Então, essa minha ação em favor da defesa do consumidor foi o que eu fiz jus à comissão que eu era membro e presidente, né? Então para quem não sabe, nós temos... Stevens, beleza, meu irmão? Então, para quem não sabe, nós temos na Câmara de Vereadores algumas comissões, né? Exato, entre elas a Comissão de Defesa do Consumidor, exato. Do qual você preside. Presido até você hoje. Preside E aí, Miller, uma pergunta que eu sempre faço aos nossos vereadores, né? Eu sinto falta de um PROCON Sim. que fosse regional, e uma vez eu liguei para o PROCON do Rio de Janeiro, e, cara, a pessoa que me atendeu lá disse que até o PROCON da cidade do Rio de Janeiro, que é uma metrópole, Sim. ele é meio sem vergonha, etc. Funciona no tal de um shopping lá que as pessoas emprestam uma sala para funcionar o PROCON, etc. Para você ver que é sério o trabalho, né? Pois é. E ainda, além disso,
Às vezes o PROCON ele se alia à OAB local também, e aí usa ali a estrutura da OAB e até alguns advogados voluntários para defender clientes numa situação como essa. Sim. Que você presenciou aí, do sujeito ser prejudicado, etc. e tal. Cara, como é que a gente pode resolver isso? Que não seja vir para Tanguá, mas pelo menos vir para mais perto e dar publicidade a esse serviço, porque é comum nós encontrarmos essa má prestação de serviço no segmento alimentício, né? Correto. Por exemplo, quando você consome um produto como esse, uma pizza congelada, e aí vamos à complexidade do negócio que as pessoas não param para analisar. Uma pizza congelada, um frango, uma carne, etc. e tal. Nós alimento perecível de uma forma geral. Nós temos alguns, não, mas esses especificamente, nós temos alguns atores envolvidos. Nós temos o fabricante, nós temos o transporte e nós temos a conservação dele lá no mercado. Exatamente. Por vezes o próprio mercado já recebeu aquele produto estragado, porque ele foi transportado numa temperatura imprópria para o transporte, né? pelo caminhão frigorífico, etc. e tal. Isso mesmo. Às vezes foi lá na fabricação, o transporte não tem nada a ver com isso. Olha como é que é a complexidade das coisas. A gente acha que às vezes é fácil, né? Verdade. Mas se você vai se aprofundar, e aí aquilo que eu falei para você agora há pouco, de que por vezes falta nos aprofundarmos nos assuntos, né? Sim. Então, ou seja, nós temos aí uma série de segmentos a fiscalizar, a perguntar, a mandar e-mail, a tirar dúvida, dentro dessa lógica do direito do consumidor, da defesa do consumidor. E aí, cara, eu entendo que um PROCON na nossa região aqui, por exemplo, a 35ª subseção da OAB, e já tivemos um núcleo do PROCON aqui na OAB, que atende Rio Bonito, Tanguá e Silvio Jardim, seria de repente um aliado importante para isso, né? Como é que você vê isso? E faz muita falta. Em Rio Bonito ele funcionava anteriormente, anos atrás, em frente ao Espaço Cicarelli, naquele prédio que tem ali, hoje é o Detran, hoje o Ciretran ali, né? Era ali, naquele espaço ali que funcionava o PROCON durante alguns anos, funcionou ali. Mas depois foi embora, não sei como é que funcionava, não sei como é que era o financiamento disso à época, saiu daqui, nos disseram que tinha ido para Itaboraí, e a gente foi em Itaboraí procurar, tinha ido embora para Niterói, e parece que agora nem em Niterói tem. É verdade, né? Ali para inglês ver, né? E se não for uma fiscalização da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, da Vigilância Sanitária, essa defesa do consumidor para outros temas, que não é só a questão do alimento estragado e tal, tem também um outro produto, uma roupa que não ficou legal, alguma coisa que você comprou pela internet e não veio aquilo que você queria, etc. e tal. E nós não temos esse órgão. Você já se debruçou sobre isso? Já pensou sobre isso, Mília? Como é que você enxerga essa ferramenta que seria um apoio para o consumidor e para o seu trabalho de fiscalização? Com certeza. E fiscalizador também. Como é que você analisa tudo isso? Então, Flávio, eu me sinto muito à vontade para falar desse tema, porque inclusive eu fiz isso não só por ideia, mas também como uma ação legislativa. Eu sou a toda indicação para criar um PROCON municipal em Tanguá. Porque assim, eu entendo que em alguns momentos, não sei se a Vigilância Sanitária está dando conta dessa demanda, porque eu vou te dar um exemplo, vou aqui analisar um cenário real no mercado aqui de Tanguá, que eu fiz uma fiscalização recentemente, porque assim, o fabricante, igual você bem falou com propriedade, ele manda, vamos colocar aqui uma peça de mortadela, né? Vem embalada e ele está dizendo que ela tem que ficar exposta a uma temperatura de menos 5 graus. Ela está lá depositada naquela... uma espécie de uma estufa, né? Aquela geladeira, né? Isso aí. Na geladeira. Aí assim, o que os mercados costumeiramente fazem? Eles fracionam o produto e isso, se fizer de maneira correta, pode. Então assim, em primeiro lugar, tem que estar na temperatura recomendada pelo fabricante ali naquela embalagem, né? Menos 5 graus ali tem que estar. Muitas das vezes já não está na temperatura adequada. Já está ali 5 graus, não menos 5 graus. Só são 10 graus de diferença. Então, aquilo ali gradativamente já vai tornar o alimento impróprio para consumo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando é fracionado o produto para que de repente vá ofertar uma margem de lucro maior para quem está vendendo, eles fracionam, eles não colocam data. Então, quando está na embalagem ali pelo fabricante... Você perde verdade. aquela validade que saiu da fábrica, né? Que você abriu. Verdade. Quando você está dentro da embalagem, né, o produto... ele vai durar ali, vamos colocar aqui como exemplo, o fabricante vai durar 100 dias se ficar
dentro de um local, né, refrigerado com essa temperatura adequada. Aí já fica na temperatura inadequada, né, em primeiro lugar. E em segundo lugar, fraciona. Aí quando fraciona, já não vai ficar mais 100 dias. Vamos colocar, vai ficar 10 dias. Só que eles fracionam, não colocam a data do dia que foi fracionado e deixa ali 20 dias, 30 dias, 40 dias. Então, é um caso fácil de entender que às vezes a população consome, né, o consumidor de uma forma geral, consome o alimento impróprio para consumo e não percebe. É aí onde o cara pode ter uma intoxicação alimentar. Eu não sei se você já viu uma vez uma entrevista do Celso Russomano falando que o que incentivou ele a entrar para essa seara, né, de ser um consumidor, vamos colocar aqui dos mais oprimidos, né, dessa classe, foi porque ele era casado com uma menina, ela fazia faculdade, e na padaria em frente à faculdade dela, ela teria comido uma coxinha, que muito provavelmente estava com frango, né, de alguma forma deteriorado, ou algo do tipo. Ela teve uma intoxicação alimentar e ela morreu no hospital. Incrível que pareça, ela não conseguiu, ela teve uma infecção generalizada. Aí ele fala ali de um fato muito assim bizarro. Tinha um jogo de vôlei do Brasil e outra seleção, os médicos se ausentaram do hospital para ver o jogo do vôlei, e aí em vez de ter aquela conjunta médica para dar um auxílio, ficou só uma enfermeira que era acadêmica, né? Então foi uma sucessão de erros que agravou infelizmente com o óbito dela. Mas assim, tudo começou pela coxinha que possivelmente estava contaminada, que gerou nela uma infecção alimentar, e que aquilo agravou e chegou a esses fins que eu acabei de citar. Então, é muito importante, Flávio, ter a população, né, como tudo, ter consciência, né, dessa questão de poder comprar algo que ela possa consumir com segurança alimentar, né? Então, eu sempre vim, ao longo desses últimos tempos, colaborando com essa minha iniciativa de fazer jus à minha composição à presidência da Comissão do Direito do Consumidor. Não fiquei lá de fantoche, não fiquei lá de enfeite, e também a gente tem intenção de continuar. Mas para isso, a gente tem que ter esse entendimento de que também existem outros órgãos que podem, né, serem criados, podem estar nos incentivando. Tem um tema também referente a essa classe do consumidor, que muitas câmaras ao redor erraram, né? Muitos políticos, inclusive teve até um que já é falecido, que era amigo meu pessoal, que era o Cici Maldonado, referente à sacola, né? A sacola do mercado é um absurdo ser cobrado valor. Eu sempre fui contra, sempre você, porque quando você já compra o alimento, quando você compra o arroz, você está pagando pelo arroz e pelo saco de arroz. Agora tem que pagar pelo saco do que leva o arroz também, né? Não é só pelo saco da embalagem, né? E assim, qual que é a situação que está atualmente valendo? Existiu recentemente uma lei criada pelo deputado estadual Carlos Mink, que dizia que para poder evitar o transitar nos mercados, né, aquela sacola que teoricamente ela é mais nociva ao meio ambiente, né, que é a sacola comum, como todos nós já estamos acostumados a levar no mercado, que ele queria fazer com que os mercados pudessem repassar o valor para os consumidores dentro de uma obrigação que tenha que consumir uma outra sacola, que é a tal da biodegradável, que ela, em tese, ela agride menos o meio ambiente quando ela tem contato com o ambiente de uma forma geral, né? Muita gente, a gente sabe que critica o político, fala mal do prefeito e do vereador, pega a sacola e joga no valão, né? Aí depois, quando a chuva vem, leva móvel, leva tudo, a culpa é do político, não é de quem jogou a sacola lá. Então, o deputado estadual Carlos Mink, ele fez uma lei estadual, que agora eu não sei, eu não lembro aqui, eu posso pesquisar, falei muitas vezes sobre essa lei na Câmara. Ele autoriza os mercados naquela lei estadual de que os mercados possam repassar ao consumidor aquelas sacolas ali, porque são sacolas compradas, não são sacolas que o mercado dá, por elas serem menos nocivas ao meio ambiente quando em contato com o ambiente. Só que aí isso faz com que o mercado possa comprar de um fabricante e te repassar o valor, mas ele não pode aferir lucro. Então, causou uma confusão aos consumidores de pensar, poxa, mas antes eu não pagava sacola, por que eu tenho que pagar agora? Né? Aí eu expliquei isso várias vezes. Você tem que Inclusive, pagar... a obrigatoriedade é que você tenha essa sacola biodegradável, né? Verdade. Não significa que você tem que dar ela para o cliente lá na hora da compra. Exatamente. Mas você tem que ter ela para me dar a opção e falar, olha só, eu quero que coloque as minhas compras lá naquela sacola. Aí, por essa exigência, eu pago por ela. Isso aí. Se eu levar para outra, não E tem uma segunda tese também. Isso não é muito entendido. Por vezes o comércio dá uma de João sem braço, faz de conta que não soube, aí cobra a sacola comum como se fosse a outra. Cobra uma sacola de 5 centavos, vende a 8, né? Que não pode, mas quem vai querer pedir nota fiscal de sacola? Muita gente não pede, né? Só que tem uma outra tese também que foi argumentada nessa lei do Carlos Mink,
da seguinte forma: bom, gente, vocês não pagavam sacola, vocês vão continuando querendo pagar, então compra aquela sacola retornável. Que aí você paga uma vez só, mas toda vez que você voltar no mercado, você precisa comprar no mercado. Você pega de casa e traz. Quem faz isso, né? 1% da população. Muito difícil. Então, é uma lei que, na minha humilde opinião, né, a gente não tem prova para usar nada, mas assim, eu acho que isso só veio beneficiar os empresários fabricantes de sacola biodegradável, né? Porque ali o lucro é certo. Se vai pagar o mercado, se vai pagar o consumidor. E outra coisa que me choca, Flávio, você vai no mercadinho na quitanda lá no interior, o cara dá sacola para você. Você vai num Carrefour, você vai num Presonix, você vai no rede de supermarket, O cara quer o cobrar. cara cobra você, entendeu? É isso que mais causa uma revolta da população carente, menos informada. Porque pensa, bom, o seu Manuel que vende ali a quitanda dele ali, a verdura, tudo mais, a carne, poxa, ele é um cara tão pobrinho, tão humilde, tão resiliente ali nos seus compromissos diários. Ele me dá sacola. O Carrefour tá cheio de dinheiro, tem mais de não sei quantas unidades no Brasil, no mundo afora. Pô, me cobra a sacola de 5 centavos, né? Isso realmente é um argumento passível, né, de um entendimento muito amplo. Complexo, né? O Carlos Mink é um sujeito que vive meio que assim, viajando na maionese como parte dessa moçada Vou ambientalista. pesquisar aqui a lei, né? Flávio, quando você fala. Parte dessa galera ambientalista vive meio que no mundo da maionese. E assim, talvez lá na Finlândia, lá na Suécia, lá na Noruega, os lugares onde a moçada efetivamente tem até uma consciência ambiental um pouco mais apurada que a nossa, funcione essa proposta, né? Mas assim, no Brasil, onde a consciência, a cultura de preservação ambiental, a cultura ambientalista ainda não é assim tão Embasada, né? Não é tão grande como nesses lugares assim, mais avançados, mais evoluídos, eu acho que essas propostas, sobretudo vindo como lei, se você cria um caminho de conscientização, para daqui 20 anos nós chegarmos a algum lugar... Uma cartilha política pública de informação fácil, exatamente. Né? Você criar um caminho, né? Olha, pessoal, vamos começar a conscientizar as pessoas, a educar as pessoas aqui, e daqui 20, 25, 30 anos, sei lá, a gente começa a cobrar depois de praticar. Aí, ok, aí há até um estímulo a essa questão cultural. Mas assim, do nada você... É um choque, né? vai privilegiar o malandro que vai aproveitar essa oportunidade para pegar um dinheiro ainda mais do consumidor. Deixa eu mandar aqui um abraço para Adriana Viegas, para o nosso amigo Miguelzinho Tricolor, dizendo aqui parabéns, meu amigo e vereador. O Caio Felipe diz aqui, é dignificante trabalho que o nosso vereador Miller vem apresentando, um político diferenciado, capacitado em prol da população, busca sempre uma solução para ajudar quem o procura. Abraço aí para o Caio Felipe, um beijo aqui para a Rosana Borges e as pessoas. Lisandro Barcelos, meu irmão, um abraço para você. Sejam bem-vindos aí, deixando os comentários aqui na nossa conversa aqui durante o programa Flávio Azevedo, que hoje recebe o vereador Miller Souza de Itanguá, pré-candidato, né, a vereador a um segundo mandato no município vizinho aqui de Itanguá, e é um prazer recebê-lo aqui nessa oportunidade. Esgotamos esse assunto ou você vai acrescentar aí? Só fazendo um adendo, né? Então, assim, existe uma lei estadual que ela ampara os mercados cobrarem a sacola, desde que eles comprem do fabricante e te repassem pelo valor comprado, e não que ele vá aferir lucro. Só que aí, a gente sabendo desse tema, e mesmo sabendo que a população estava revoltada com toda razão de ter que pagar sacolas, né? A gente observou as ações das câmaras municipais adjacentes, Maricá, Itaboraí, São Gonçalo, etc., em que teve alguns parlamentares que equivocadamente tentaram proibir esse comércio das sacolas. Mas assim, existe um regramento legislativo que se chama Constituição Federal, Constituição Estadual e Municipal. Então, uma lei municipal nunca, jamais ela vai ser uma hierarquia legislativa. Né? O melhor termo que você poderia dizer é esse, hierarquia. Então, eu vou fazer uma lei municipal aqui embaixo, como é que eu vou atropelar a estadual e a Constituição Federal? Vai ser o capinha comendo a vaca. Exatamente. E teve várias câmaras que tomaram essa ação equivocada e que depois a ASERJ, a Associação dos Supermercadistas do Estado do Rio de Janeiro, ela foi na justiça e conseguiu derrubar todas as leis sancionadas pelos prefeitos respectivos, né? Já que em Itanguá eu fomentei esse tema, eu dei ampla publicidade às informações que eram de serem faladas e não fiz isso errado. Mas eu deixei o tema, eu poderia ser politiqueiro. Bom, gente, eu quero saber na foto, vamos fazer uma lei, todo mundo aprova, bate palma para mim, e no final das contas, quando a lei for revogada, eu sou o coitado, que tentei, né,
representar uma série da população. Eu já sabia tudo isso, então eu preferia agir de uma forma mais legítima e mais leal com a população. E eu acabei de verificar aqui agora que essa lei que eu falei estadual do Carlos Mink, que ela é 8.473/19, teve um município de... Aqui do Rio de Janeiro, acabei de ler aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Pinheiral, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou inconstitucionalidade da Lei Municipal 1229 de 21, que esse aqui, o município de Pinheiral, foi um dos vários que fizeram. Não, vão fazer a lei para proibir o mercado poder cobrar sacola. Mas como é que isso ia ter sentido se a lei estadual, que tem supremacia hierárquica, vai ficar... Então, assim, não faz sentido isso. Isso parece aquele município lá do Paraná, do sul de São Paulo, se não me engano, que proibiram os motociclistas de usar capacete. Você lembra dessa lei? Teve uma prefeitura lá. Uma reportagem na Record falando sobre isso. Porque estava tendo muito assalto de saidinha de banco, esse negócio assim, muito motociclistas assaltando, e a cidade era monitorada e não conseguia ver a cara do malandro. E aí a prefeitura baixou uma legislação lá de que era todo mundo sem capacete. Eu vi isso na Record, uma reportagem. Mas é uma lei federal, gente, de trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, se bota uma lei dessa, então rasga o Código Penal, rasga tudo de trânsito, não vale nada, né? Pois é, cara. Mas é isso, gente. Bom, seguindo aqui a nossa conversa aqui com o pré-candidato Miller Souza. Miller, você falou uma coisa interessante que eu sempre comento aqui no programa, sobretudo quando a gente recebe aqui os novos, né? E Tanguá, ele me permite fazer um recorte muito interessante, sobretudo nesse campo da renovação. Em 2016, dos 13 vereadores de Tanguá, apenas 3 voltaram no processo eleitoral. Tivemos 10 novos vereadores. Exato. Em 2020, nós tivemos uma renovação de 11 vereadores, só 2 retornaram, né? O Leandro Barbeiro e a Aline Pereira. Ou seja, a cidade vem construindo essa lógica da renovação, da nova oportunidade. Da nova oportunidade, e as pessoas falam assim: não, a gente precisa mudar porque está de saco cheio, esse pessoal lá não faz nada, etc e tal. Ele era bonito lá atrás, agora ficou feio. E você está me apresentando aqui uma série de movimentos aí no seu mandato, né? Cara, diante da atividade que os vereadores fazem, quando ele ouve na rua parte da população dizer que a gente precisa mudar porque o cara não faz nada, como é que você recebe essa fala, né? Sobretudo um cara ativo como você, que está dizendo aí que foi ali no posto de gasolina, foi no mercado, foi aqui, foi ali, através da comissão que você representa, etc. E assim, eu em particular não acho que o vereador é esse come-dorme que dizem, né? Eu acho que o cara desenvolve ações. Às vezes ele falha na comunicação, em dar publicidade aos atos, etc. e tal. A população também não fica muito atenta às questões. Uma vez não sendo arranca-rabo, fofoca, treta, disse-me-disse, o cara saindo na porrada no plenário, aí a população não presta muita atenção, não. Se tiver uma fofoca, tá todo mundo ligado para ver o circo pegar fogo. Como é que você vê isso, Miller, né? E a gente percebe que Tanguá tem um pouco desse perfil, né? Sim. Ou seja, em 2016 nós tivemos uma grande renovação, 10 novos vereadores, e eu lembro que quando chegou no final ali de 19 e 20, estava todo mundo reclamando daquela mudança que foi feita. Exatamente. Aí você muda 11, aí chega agora, você encontra um monte de gente reclamando da mudança que foi feita. Eu falo, mas peraí, cara, então tá na hora de a gente observar, fazer uma análise aí, porque mudamos 10, mudamos 11, vocês continuam insatisfeitos. Será onde que está o problema? Na população que de repente não tem ali uma lupa de análise muito apurada, ou realmente a Câmara está falhando no seu processo de comunicação ou de prestação de serviço legislativo à população? Que leitura que você faz dessa crítica que chega de que lá ninguém faz nada, tem que tirar todo mundo, tem até aquela campanha do Lei Seca, eu apoio, né? Isso, não reeleja vereadores, eu apoio, não sei o que e tal. Como é que você vê, como é que você recebe esse tipo de comportamento da população? Como é que você analisa isso? Então, Flávio, eu vou falar aqui de uma maneira bem equilibrada, né? Vou responder você, acho que em alto e bom som. Eu observo, né, que existe uma falta de interesse da população de uma forma geral de acompanhar as sessões plenárias. Parte desse abandono de acompanhamento eu até entendo, porque leitura de ato é um saco, né? É 1 hora de leitura de ato, a pessoa não tem paciência para, nem eu tenho às vezes, né? Mas ao mesmo tempo, sobretudo na sessão gravada, sim, depois que começou a se transmitir a sessão,
eu acho a leitura da ata um ato desnecessário da reunião, porque se você quer saber o que aconteceu na outra, Só assiste a anterior, assiste a sessão anterior, que você vai ficar sabendo de tudo. Verdade. Né? Antigamente, quando a sessão não era gravada, ela não era divulgada, não tinha as redes sociais, o Facebook que transmitia as sessões, ok, para atualizar o sujeito do que aconteceu. Agora, para trás ali, irmão... Verdade. Porque, por exemplo, tem uma sessão... às vezes são longas, né? Tem uma sessão que tem 1h40 de duração. Uma ideia foi lendo ata. Meia hora de debate, né? Realmente é uma coisa que cansa um pouco a população. Por esse lado eu entendo. Agora, por outro, a pessoa às vezes não quer nem ter interesse e já vem outra pessoa com uma narrativa. Fulano lá na sessão passada falou isso, falou aquilo. Já entrou na cabeça dela aquilo. Ela não teve nem interesse de chegar lá, ver se realmente foi aquilo ou se não foi. E conferir o que realmente foi dito, né? É verdade. Então, assim, eu vou te tirar como exemplo a minha esposa essa semana agora passada. Eu acabei de falar aqui no programa, né? Que graças ao deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, trouxemos 2 emendas que na sua totalidade chegou a quase R$1 milhão, né, para a área da saúde. Então ela comentou, como uma profissional da saúde da policlínica lá do laboratório, né, que assim, olha, o Miller, né, meu esposo, trouxe para Tanguá esse recurso e tal, o deputado ajudou com a emenda e tudo mais. Aí, essa pessoa chegou para ela e falou o seguinte: que nada, ele não trouxe nada não, o dinheiro já estava certo para mim, só quis tirar foto para tirar um proveito, né? Você vê, a pessoa não tem conhecimento técnico nenhum, nem procura saber, aí vomita uma coisa dessa. E às vezes a pessoa não tem nem interesse, porque ela citou o seguinte: trabalhamos na área da saúde, e ele, como vereador do município, trouxe algo que vai beneficiar aos próprios, né, operários ali que estão diariamente ali, né, salvando vidas, né, e tudo mais. Mas também atingiu a camada da sociedade de uma forma geral. Aí a pessoa tem uma certa ignorância de chegar e dizer assim: ele quis se dar bem. Cara, todo deputado federal, Flávio, ele tem R$40 milhões de emendas para mandar para os municípios. Todos. Aquele que é contra o presidente e que é a favor. Aqueles que são mais chegados ao presidente, existe uma questão de verba orçamentária adicional, né? É um limite que se estabelece 40 milhões, mas ele consegue, em sobra de orçamento. Existiu um tempo atrás... Um extrateto. Exatamente. E existiu também uma questão de orçamento secreto, lembra disso? Ficou muito em voga esse termo um tempo atrás. Então, tem deputados aí, Flávio, que sem exagerar chega a 100 milhões por ano de emenda. Então, o vereador tendo essa visão, tendo esse alcance de que ele consegue ter um relacionamento estreito com o deputado para poder contemplar o município dele com recursos federais. Aí eu não falo só de saúde, falo de esporte, falo de cultura, de investimentos em áreas de infraestrutura, né, podendo de repente asfaltar uma rua, um bairro, etc. Então, assim, eu tenho essa visão. Mas tem pessoas que às vezes não se interessam. É como se hoje o Fluminense fosse jogar contra o Grêmio, o jogo fosse 0x0, eu falava: pô, o Fluminense jogou nada. Eu nem vi o jogo. Como é que eu vou falar que o jogo foi... O Fluminense jogou muito se eu não vi nada? Eu só vi lá no tempo real, lá, o Fluminense 0x0 com o Grêmio. Pô, o Grêmio jogou muito, botou 3 bolas na trave, eu nem vi o jogo. Então é mais ou menos isso. As pessoas não, em sua grande maioria, eu não estou aqui falando todos, né, não acompanham o candidato e já faz pré-julgamentos fundamentados em narrativas que não existem. E só para completar o que você está dizendo, acho que por vezes também, Miller, existe um desconhecimento da prática administrativa. Então vamos lá. Eu acho até que ela tem razão em dizer que essa grana já estava lá. Só que tem um detalhe: se alguém não for lá, isso aí, abrir essa gaveta para o dinheiro vir, verdade, ele vai continuar lá. Vai continuar lá. Certo? Exato. E quem é que faz isso aí? Não sou eu. Verdade. Não é ela que trabalha na policlínica, não é seu João que tem o mercado na esquina, nem a dona Maria que cata latinha e papelão reciclável. É o político. Exato. O vereador, o prefeito, sei lá, o deputado, né, e tal, que vai chegar lá no governo federal e vai dizer: opa, tem uma grana aqui, pô, então vamos lá. Assim funciona. É como se você tivesse um dinheiro na gaveta da sua casa, aí você vai pra rua. Aí você chega lá e fala assim: ih, rapaz, eu esqueci o dinheiro lá em casa. Você tem o dinheiro. Sim. Só que na hora de você pagar um produto lá, você lembrou que não pegou. Não adianta você ficar lá chateado, porque o dinheiro é seu. Sim. Só que está na sua casa, você não levou. Tem razão. Né? Ou vai no fiado ou não resolve, né? Ou não resolve, vai voltar para buscar o dinheiro. E na administração pública é mais ou menos isso. As emendas que você falou, 40 milhões por deputado, elas estão lá, mas alguém precisa fazer esse movimento de ir lá buscar. Não é por politicagem, não é porque o cara é politiqueiro, que quer aparecer. Essa é a prerrogativa do político. E Flávio, só para acrescentar a sua fala aqui, se eu concordo em número, gênero e grau,
culturalmente, o vereador, se ele fizer tudo o que ele tem que fazer pela lei, ele não se reelege. Ele não se elege nem se reelege. Por quê? Qual é o dever? É fiscalizar, legislar, né? Propor lei, Sim. vamos falar de maneira técnica. Mas, na minha concepção, se um vereador ou um candidato a vereador não, de repente, fomentar um trabalho social, né? Muitos fazem trabalho em área de saúde, etc., ele está morto. Infelizmente, isso é real. Eu vou te falar aqui uma regra à exceção. Eduardo Bandeira de Mello, ele teve cerca de 34 mil votos para sua eleição que ele conseguiu vencer. O Bandeira de Mello é um cara querido, né, pela população, pela torcida do Flamengo, né, é o cara que salvou o Flamengo. Mas se eu falar para a torcida do Flamengo que ele teve 34 anos de serviço prestado pelo BNDES, que desenvolveu inúmeros projetos ao longo das últimas décadas, o cara não vai saber. O cara vai saber que Bandeira é o cara do Flamengo que levantou as finanças, que o Flamengo que era uma marca totalmente rejeitada pelo comércio, né, de uma forma mundial, né? Nenhuma empresa queria botar dinheiro do Flamengo quando era Val, Baiano e o Bino no ataque, né? Aí o Walter Minhoca e tantos outros. Agora, ele fez uma reestruturação financeira do Flamengo com grande sapiência, competência, todos os predicados necessários para conseguir levantar a marca Flamengo, mas ele é um cara também que somou demais com o desenvolvimento nacional. Ele foi um dos caras mais bem conceituados do BNDES e muita gente não sabe disso. E através disso que ele consegue montar uma equipe que o ajudou Exatamente. a sanear o Flamengo. Então eu te falo, ele conseguiu ganhar uma eleição para deputado federal sem marcar um exame, sem marcar uma consulta, sem levar ninguém para o hospital. Mas ele é uma regra exceção. É 99%. O deputado federal Romário de Souza Farias, É outro também. o baixinho senador, do Tetra. Se ele não fosse o baixinho do Tetra, ele ganhava a eleição? Nada, jamais. Inclusive senador agora, né? É, exatamente. Agora é senador. Roberto Dinamite, Mesma coisa. mesma coisa. Então são O figuras... Tiririca, fala pra mim. Tiririca, o palhaço Tiririca. Se ele não é o palhaço Tiririca, não vai chegar, cara, né? Então, Verdade. é por uma questão de maturidade política da sociedade também. E aí essa é uma pergunta que eu também faço aos meus convidados aqui, sejam eles de mandato ou estreantes aí na política. Como que a gente pode trabalhar essa lógica de se conscientizar um pouco mais a população da necessidade dessa cultura política, né? Dessa necessidade de politização do nosso conhecimento, Miller? Porque tem uma rapaziada aí que não sabe porra nenhuma de política e fica metido a dar piruada, a falar, a tentar dizer que faria isso, que faria aquilo. O sujeito não sabe como funciona aquilo lá. É verdade. Né? Eu vejo isso na política dos clubes de futebol, das igrejas, das agremiações carnavalescas e também na política do país. O cara não sabe como funciona, ele não participa do processo, não sabe como que funciona a dinâmica daquele ofício que vai para uma mesa, vai para o outro, e aí alguém assina, o outro vai e volta para cá e volta para lá. A chamada burocracia, que é chata, mas ela existe e é necessária para a proteção dos ritos, de tudo que está acontecendo, dos orçamentos. E o sujeito fica querendo, mas a gente precisa transformar isso em cultura política, né? Verdade. Como é que a gente pode fazer, Miller? Eu até aponto as casas legislativas como o ponto de partida para termos essa conscientização, por entender que no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas câmaras municipais estão os legisladores. Exato. Que podem pensar ferramentas que melhorem essa concepção da população como um todo, da dinâmica política. Como é que você vê isso? Então, Flávio, dando ênfase à questão da TV Câmara, né, que eu acho que foi uma importante ação de poder você dar mais publicidade à questão das sessões legislativas, eu acho que isso foi um grande incentivador para aquele cara, trabalho, faço curso, faculdade, não tenho tempo de ir para a Câmara, né? Mas hoje você pode ver online. Eu acho que isso foi um grande avanço, se a gente for comparar ali com anteriormente, que ficava muito ali nas quatro paredes, né? Muita coisa acontecia nas câmaras legislativas e muita gente não sabia. E assim, eu acho que o que falta mais mesmo é uma mudança cultural. Eu acho que isso é a questão do entendimento das pessoas. Vou te dar um exemplo. Talvez não falando só de política, mas falando de uma forma geral. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil,
teve um jogo do Japão contra uma seleção lá em Pernambuco, os japoneses que estavam no estádio estavam recolhendo lixo e botando lixeira. Limparam o estádio todinho. Aquilo ali é um impacto danado que causou na gente, mas lá no Japão é uma coisa muito normal. Lá você vai ver uma câmera, gente, estão tirando lixo lá. Então assim, começa, eu acho que nas famílias, né, esse tema ser fomentado, ser cultivado ali nos pais, né, nos avós, pessoas idôneas, e passando para gerações, porque assim, eu não vejo um cenário favorável para isso a curto prazo. Eu vejo que muitas das vezes o cara tá ali, pô, esse cara é um vereador, não faz nada, é ruim, não sei o quê. Pô, tô precisando de um caminhão de aterro. O cara dá, pô, esse cara é bom, pô, o cara do caminhão de aterro, né? O cara me ajudou, ele não ajudou a população, ele ajudou eu. O cara ali é ruim, não faz nada pra ninguém, não vou votar nele, não sei o quê. Mas se o cara pedir uma cesta básica, você dá, você passou a ser bom. Então assim, se você ficar ali 4 anos na Câmara fazendo um monte de besteira, um monte de merda, um monte de coisa errada, o cara vai ter um pré-julgamento a você pelo que você fez para ele e não para a sociedade, né? E acaba que esse pensamento retrógrado de alguns, não estou generalizando, é uma coisa que prejudica, né, a gente ter esse tipo de propriedade no nosso trabalho legislativo, né? Muitas pessoas não querem saber, Flávio, mas o Miller fez uma indicação lá para um exame importante, R$400 da outra cidade. Muitas pessoas não querem saber, ele trouxe uma emenda de Brasília que ajudou a saúde. A pessoa quer saber o dia da eleição, e aí vai dar quanto? Né? Vai colocar na campanha, estou precisando de uma cesta, de um caminhão. Infelizmente é uma coisa que é cultural, é uma coisa que já vem lá de gerações, isso não aconteceu ontem pela primeira vez, e vai, né, infelizmente, permanecer, na minha opinião. Eu espero que eu esteja errado, né, mas eu sei que eu vou votar. Então, assim, resumidamente é isso. Eu acho que encontrar um método, uma ferramenta, uma forma de poder mudar isso, tem que vir mais das pessoas, né, dos eleitores para o político do que do político das pessoas. E aí, deixa eu fazer meia culpa aqui como profissional de comunicação. Isso não acontece sem a participação da comunicação nesse processo. Exato. Né? E hoje os veículos de comunicação, existe um predomínio do entretenimento. Dificilmente você encontra jornalismo nas notícias que são trazidas para você. Desculpa, rapaziada, mas a cobertura dos Jogos Olímpicos é entretenimento, não tem notícia ali. É sempre entretenimento e notícias que tentam sensibilizar você, né? Aquela imagem dos Jogos Olímpicos de 1984, daquela corredora que chega toda torta no final da maratona, que até hoje é transmitida quando se fala em Jogos Olímpicos. O nosso Vanderlei Silva, se não me engano, não, o nome dele. Vanderlei Cordeiro do Lima, é isso? Que o maluco lá, ele estava ganhando a corrida e teve um doido que entrou lá no caminho e atrapalhou ele vencer. Foi algo também que toma conta do noticiário sempre, etc. E tal. Então, assim, a cobertura, ela não é jornalística. Eu falo aqui com propriedade por ter estudado isso. Existe a lógica do entretenimento. E a notícia política que nós da comunicação levamos para você, por vezes ele também está no campo do entretenimento. Por isso que tem um monte de gente que faz um monte de graça na hora de fazer desde a Globo News, que é um canal de TV fechado, a TV aberta. Por mais que o Bonner tenha aquela cara séria quando ele fala boa noite para você, ali tem entretenimento inserido ali, tem uma série de questões colocadas ali que, na verdade, não estão trazendo informação para você. E aí isso é culpa de quem? A culpa é da própria população. Porque se estivéssemos eu e Miller aqui xingando a mãe do prefeito de Tanguá, ou xingando a oposição, ou falando mal de alguém aqui, eu tenho certeza que todo mundo já tinha mandado o WhatsApp para todos os grupos e amigos e teria uma audiência aqui de, o mal viraliza, né? de 300, 400, 500 pessoas assistindo o programa e mandando para os outros, olha lá, estão metendo pau lá. Mas como a gente está fazendo uma conversa aqui no campo da reflexão e com essa proposta da conscientização, de falarmos de administração pública, a audiência é sempre reduzida. Como falamos aqui agora há pouco, as transmissões da sessão legislativa, eu acompanho de vez em quando lá, tem 6 assistindo, tem 4 assistindo. Quando no celular de vereadores conectado, né? Que é até mesmo, né? Às vezes o vereador mesmo está o celular dele assistindo. Agora, quando você tem um arranca-rabo, uma votação lá que teve um problema, e o vereador deu uma esculhambada no prefeito no plenário, o prefeito respondeu na rede social e tal, aí tanto o plenário fica cheio, quanto a audiência também assistindo é grande. E isso a gente precisa reformar,
essa forma de olhar as coisas, e não tem ninguém preocupado ali em buscar informação. Você quer ver um exemplo? Nós temos hoje aí um tirano no Brasil, apresentado por um lado da classe política, chamado Alexandre de Moraes. No outro lado, por um outro lado da galera da política, tem um outro tirano chamado Jair Bolsonaro. Um porque fez isso, outro porque fez isso, aquilo. Alguém já parou para analisar os atos do Alexandre de Moraes, desde o 8 de janeiro, etc, etc? Alguém já parou para olhar juridicamente em que ele se baseia e se ampara? Você não precisa concordar com ele, mas antes de concordar ou discordar, você já foi olhar juridicamente em que o Alexandre de Moraes se baseou para tomar a decisão jurídica que você não gostou, que você acha que é um absurdo? Alguém já parou para analisar por que o Bolsonaro, quanto presidente, fez isso, em que ele se embasou, em que ele estava fincado nas suas ideias para tomar aquela decisão? Juridicamente ele estava protegido pelo quê? Alguém já fez isso? Nem você, nem a imprensa. Entra logo o aspecto ideológico do negócio. Se esse cara aqui fez o julgamento que prejudicou o Bolsonaro, ele é um bom filho da puta. Se esse aqui fez um julgamento que é contra o ideário e a ideologia da esquerda, ele é vagabundo, safado, machista, não sei das quantas e tal. E a imprensa trabalha com essa mesma lógica ao dar notícia para você. Por quê? Porque está querendo espetacularizar, ganhar like, ganhar clique, e não quer trazer informação para você. Só então nós é só engajamento, exatamente. Então a gente vive nessa ciranda maluca, né? E de muita fofoca, de muita treta e pouca informação, pouca notícia, não tenho dúvida disso, em todos os aspectos. Desde o esporte, que a proposta realmente é entretenimento. Eu vi uma entrevista interessante do goleiro do Juventude, depois que o Juventude elimina o Fluminense no Maracanã, na última semana, 2-2. Foram lá entrevistar o goleiro do Juventude, e a repórter fez uma pergunta que ele respondeu assim para ela: olha só, nós estamos aqui trabalhando. Vocês estão fazendo uma cobertura aqui, meio que no campo do espetáculo, né, tal, mas nós estamos aqui trabalhando. E do lado de lá, procure a entrevista do goleiro do Juventude. E do lado de lá tinham 11 caras que também trabalham, treinam a semana toda, etc e tal. Então, assim, ele meio que deu uma desconstruída na resposta dele, nessa questão espetacular, desse espetáculo que se tenta colocar nos confrontos, né? Vem aí mais um confronto espetacular. Eu estava vendo hoje no Globo Esporte, a reportagem falando sobre Palmeiras e Botafogo. E a reportagem é toda trabalhada na questão do sensacionalismo. E sensacionalismo, gente, não significa que a reportagem é ruim, não significa que é uma coisa nociva, não. Toda matéria que gera sensação em você é sensacionalista. A Rebeca Andrade, a nossa medalhista olímpica, esteve hoje no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. E enquanto ela falava lá algumas coisas, a câmera filmava a Ana Maria Braga com os olhos cheios de lágrima, emocionada com o depoimento que a Rebeca Andrade estava dando sobre como que é o treinamento, como é que é difícil, quanto tempo que as atletas da ginástica olímpica têm que ficar treinando. Por que a câmera filmou os olhos marejados de lágrima da Ana Maria Braga? Para gerar sensação em você. De comoção, né? De comoção, para o cara que está impactado, que está sentado na cadeira aqui assistindo aquilo lá, sim, com aquela vozinha fininha. Ficar gelado, né? Não ficar frio o negócio. Aquela vozinha fininha de criança da Rebeca Andrade falando, e aí aparecia a mãe da Rebeca emocionada. Tem todo um jogo de imagem que é para emocionar também. Então, rapaziada, desculpa eu ter feito esse preâmbulo mais longo aqui, mas o serviço de comunicação social do país, ele está diretamente ligado a essa mudança, Miller, que você aponta aqui, essa mudança cultural da compra de voto, do assistencialismo que é praticado dentro da política, que às vezes nós reclamamos tanto, mas precisamos por vezes recorrer a ele, né? E muitas vezes porque essa conversa não é tratada de maneira republicana, de maneira correta. É trabalhada na lógica da política oposicionista, para eu prejudicar você, para eu me dar bem,
por vezes sem conhecimento de causa de quem está abordando aquele assunto ali, né? E às vezes no campo do espetáculo, para gerar sensação boas ou ruins nas pessoas. Verdade, Flávio, concordo. Sem a comunicação, eu acho que não dá para poder Verdade. a gente mudar essa questão cultural para esse tema e para vários outros que a gente precisa Verdade. trabalhar a conscientização. Você falou sobre a STF, agora também queria pegar um gancho, né, de uma coisa que assim, as pessoas às vezes não têm conhecimento técnico disso, né? Todo projeto, Flávio, que você vai fazer, seja em Câmara Municipal, Estadual ou Federal, todo projeto que você vai fazer que vai aferir gastos ao órgão público, vou dar aqui um exemplo bem claro. O vereador Felipe, né, lá de Tanguá, ele fez uma vez uma indicação que ele foi muito feliz, né, para que a prefeitura colocasse o Wi-Fi, roteador Wi-Fi, para gerar internet de graça para a população. Quando você faz isso, a método, né, a forma de indicação legislativa é correto. Quando você obriga, você faz uma lei instituindo, você obriga ao município a ter uma despesa. Por mais que se vá haver argumentação, mas a prefeitura não vai ter dinheiro para comprar um roteador de R$100, lógico que vai ter. Mas toda lei que você faz, que você força a gestão, a despesa é inconstitucional, não pode. Só que o STF recentemente assim, do ponto de vista, né, cerca de um ano atrás, um ano e meio atrás, quando se tornou constante um tema de... como é que fala aquilo que a mulher usa ali quando está em período menstrual? Absorvente. O kit menstrual lá. O absorvente foi permitido pelo STF, aval positivo, para que as prefeituras possam, através de lei, fornecerem às mulheres. Não acho isso errado pelo ponto de vista. Fralda, né? Isso. Medicamento, Mas se a Constituição Federal fala que tudo aquilo que você vai por intermédio de lei, de obrigação, que o município tem que dar, que gera despesa, não pode, aí possivelmente pode, né? Ou seja, ou é tudo ou é nada, né? Aí assim, são alguns ministros que o STF teve recentemente, que deixou até um pouco vulnerável esse entendimento jurídico. Peraí, então tudo que gera despesa não pode, inconstitucional. Mas uma coisa pode, entendeu? Então assim, às vezes, até confunde a nossa cabeça de legislador de poder fundamentar a matéria, porque se pode absorvente, pode o roteador Wi-Fi, que o Felipe indicou, e tantas outras medidas que a gente entende ser factíveis, né, para benefício da população e que às vezes tecnicamente a gente não consegue estar implementando, entendeu? E aqui para nós essa história de kit menstrual é uma tremenda uma conversa fiada que vem de uma certa bolha da sociedade que... desculpa, né, rapaziada, mas eu fui ler, antes de falar sobre isso, eu fui ler, né, como eu falei agora há pouco aqui, eu fui ler em que se baseia isso, cara. Você tem alguns públicos que você pode contemplar. Não precisa ser uma coisa tão ampla como foi feita. Exato. E ali é para gerar sensação, para gerar discussão, para gerar debate entre segmentos políticos de esquerda e de direita, etc. e tal. Nós temos algumas literaturas sobre isso, feitas por pesquisadores, por cientistas, que inclusive falam sobre as presidiárias, né? Sim, fala. As mulheres presas. Tem até um livro interessante de uma autora, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Ela fala sobre presidiários que sangram, numa referência à menstruação. E essas mulheres, coitadas, elas ficam lá numa situação assim, muito vulnerável de higiene, etc., na cadeia, né? E ela fala um pouco sobre isso, e a proposta inicial dessa legislação era para contemplar a população carcerária. Entende? E aí algum malandro achou bonitinho as tais vítimas da sociedade, né? E aí algum malandro achou bonitinho esticar isso para a sociedade como um todo, e como hoje o nosso Supremo Tribunal Federal ele tem um viés muito mais político, efetivo do que jurídico na hora dos seus entendimentos, acabou embarcando e trazendo isso aí. Miller, para te liberar, que eu sei que você tem outros compromissos, nós temos um boa tarde aqui para minha prima Clarice, que está lá em Tanguá nos acompanhando, e para você que está chegando agora igual a Clarice, Miller Souza, pré-candidato a vereador em Tanguá, é nosso convidado aqui hoje. Nós tivemos uma redução de cadeiras na Câmara de Tanguá e na Câmara de Rio Bonito, ambos para 9, né? Nós tínhamos 13 vereadores em Tanguá, caímos para 9, nós tínhamos 11 em Rio Bonito, foi reduzido para 9 também. Eu queria perguntar como que você entendeu isso, né? No meu pensamento aqui, bem pessoal, eu acho que a gente acaba perdendo representatividade, né? Como é que você viu esse movimento? Como é que você entendeu
essa questão da redução de cadeiras, porque Miller faz parte do mandato. Sim, exato. Nada melhor do que perguntar quem estava lá olhando tudo acontecer, as argumentações, os prós, os contras, na hora de se falar sobre isso. No caso de Tanguá, por exemplo, o que predominou no entendimento da Casa Legislativa para essa redução? Então, Flávio, não só em Tanguá como em Rio Bonito, eu posso ser taxativo e dizer que a Constituição Federal foi rasgada com esse tipo de ato. Por que eu te falo isso? A gente sempre tem um cuidado de primeiro pesquisar, igual você também tem esse cuidado, de assim, haver um tema você pesquisar sobre ele. Quando se fala de número de cadeiras de vereadores, né, você tem que analisar o quantitativo populacional que uma cidade detém, correto? Então, todos os municípios, né, da nossa Constituição Federal, eles têm a quantidade mínima de 9 vereadores, né? E aí a Constituição Federal, ela é clara, ela é ostensiva e assim, muito fácil de ser interpretada a quantidade de legisladores para um município que tenha de 30 a 50 mil, que no caso é Tanguá. Tanguá tem hoje números oficiais do IBGE, um resultado bem mentiroso de 29 mil pessoas. A gente sabe que isso aí passa quase 40 mil, né? Rio Bonito também acontece. Então, bem safadinho esse resultado. Inclusive na minha rua, quando eu fui entrevistado por uma pessoa do IBGE, o cara falou para mim, rapaz, aqui, só nessa sua vila aqui, dados anteriores, tinha 2 pessoas a cada casa, agora está mais de 4 a 5. Eu pensei, quando for divulgado, o próximo vai explodir, né? Reduziu, impressionante um negócio desse. Houve uma debandada, né? Será que o Covid matou tanta gente assim em Tanguá? Não sei, né? Enfim, foi um resultado de relevância fenomenal, né? Tem até um movimento dos prefeitos no sentido dessa recontagem populacional. Exato. Porque os repasses que chegam do governo federal, né, eles geralmente dependem dessas informações e com isso muita gente perdeu, inclusive, repasses. E no Nordeste teve mais de 100 prefeituras que entraram em crise, entraram em greve, não tinha dinheiro para pagar servidores por causa disso, né, porque a arrecadação é flutuante, ela não é todo mês um valor exato. E municípios que não têm também arrecadação considerável referente a royalties, né, que hoje se Maricá é uma potência estadual por causa disso. Sim. Tira o royalties de Maricá, vê se vão continuar o mesmo gasto financeiro. Então, a linha, tem várias alíneas, A, B, C, D, F, G na Constituição. Então, a linha D ou a S, não estou enganado, não estou olhando que agora não consigo ter exatidão, fala que municípios de 30 a 50 mil habitantes tem que ter 13 vereadores. E de 30 a 15 tem que ter 11 e de 15 para baixo 9. É assim que funciona essa metragem. Então, assim, a Constituição Federal não foi respeitada nessa medida de reduzir cadeira. E, inclusive, eu fui contra a redução de cadeira pelo mesmo entendimento seu e de várias pessoas que eu conheço, pelo município perder representatividade. A pessoa vai falar assim, aquele menos informado, mas tem um monte de vereador e ninguém faz nada. Cara, economizar. Você primeiro tem que ter mais pessoas para te representar, que pode ser que 12 não te agrade, mas que uma te agrade. E de repente você, tirando mais oportunidades, você acaba reduzindo essa possibilidade de você ter alguém que você conhece, em questão também orçamentária. A gente sabe muito bem que na prática, né, aquele mais pobrinho com 9, né, tá fora, né, o sonho dele não tem direito de ter, tem que ser só mesmo quem tem realmente, quem entenda das coisas, né, vamos colocar aqui no termo assim. Quem sabe jogar o jogo. Quem sabe jogar o jogo. Eu costumo falar assim, quem sabe jogar o jogo. Vamos colocar aqui, quem é o menos otário, né? Então, assim, infelizmente acaba deixando o pequeno não sonhar. Eu, na última eleição, não tenho vergonha de dizer, eu fui pequeno. Mas assim, eu queria que tivesse 13 para que outro pequeno também, igual eu fui na última, tivesse chance, possibilidade real de disputar uma eleição. Você hoje, olhando a eleição de 20, sim, você hoje não teria entrado. Exato, de forma nenhuma, não teria entrado de forma nenhuma. E detalhe, eu vou te dizer isso agora e vou te provar dia 7 de outubro. Vereadores que votaram para reduzir cadeira vai sair porque ele reduziu cadeira. Porque se ele não reduzisse, foi tiro no pé. Teve 2 vereadores, que eu não quero aqui citar o nome, que não serão candidatos. Então, assim, votaram para reduzir, mas eles não estão no jogo. Então, é confortável. Imagina, o Flávio, você tem 10 mandatos de vereador. Pô, agora reduzir cadeira aqui, votei, mas também não vou disputar. Para você não é confortável? Agora, vai você disputar com 9, né? É difícil, cara. Então, assim, a Constituição não foi respeitada. Qualquer pessoa tem acesso à rede social, pode procurar aí também no Google. O que fala a Constituição Federal, se eu não estou enganado, é artigo 59, né? Eu não estou lembrando que é artigo 59, que fala sobre as casas legislativas. Aí alguém pode usar um argumento raso e dizer assim, mas não é obrigado. De fato não é obrigado, mas assim, por que um município de 30, 50 mil pessoas, a Constituição fala que tem que ter 13 vereadores, você tem que alterar isso, né? Alguma coisa tem, na minha opinião, benéfico à sociedade não é, porque eu não quero que me traga
um motivo cabível para isso, porque se vier falar com conversa fiada de que vai reduzir despesa, não reduz, tá? O duodécimo da receita corrente líquida do município é 6,99%, vai sobrar dinheiro da casa, né? Se a Câmara, né, através do presidente sucessivo, ele entender que, de repente, o orçamento que sobrou ele pode devolver para a prefeitura, é outra conversa, não é nenhuma matemática exata. Ah, mas porque reduziu 4 vereadores, tem possibilidade de sobrar dinheiro para devolver para a prefeitura para fazer ações em favor da população. Isso não é matemática exata. Pode muito bem o cara ter mais orçamento do que o anterior e queimar o dinheiro todo também, né? Não tem história, né? E é isso, Flávio, a minha opinião está fundamentada nisso. E o placar, como é que foi? Você lembra? Lembro, foi eu, Serginho e Léo do Jeep 3, né? Nós 3 votamos contra a redução, Sim. Os demais votaram a favor da redução. Então foi 10-3? 10-3, isso mesmo. Na verdade, o Serginho, por ser presidente, ele votou sim, votou, foi 10-3. Não, 10, essa matéria o presidente vota. porque é de 2/3. É. Projeto de resolução é porque assim, ali foi uma alteração na lei orgânica do município, Sim. né? Então, matéria de lei orgânica, de resolução, aí todos votam. Foi isso, né? Eu lamentei bastante, né? Assim, a gente nunca pode subestimar o colega, achar que ele, porque fez isso, pode se ferrar lá na frente, mas eu te falo categoricamente, teve vereadores que votaram, que, né, ao que se entende, serão candidatos, e que vão dar um tiro no pé, vão fazer o cálculo depois, se eu votasse para não reduzir, eu poderia estar de volta. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, tem uma rapaziada ali que só entrou na última eleição porque eram 11 cadeiras. Se fosse 9 igual agora, ia ficar de fora. Ficava. Eu conheço um, não quero falar o nome pro cara não ficar colado comigo, né? Mas eu sei quem é. Teve um que fez 1.300 votos e ficou de fora, né? Pois Teve essa então, ainda, né? Exatamente. Então, assim, cara, e assim, isso é vendido de maneira muito de acordo com o interesse de quem está falando para a população, né? Verdade. Sobretudo essa lógica da economicidade, né? Eu costumo sempre dizer que isso aí, gente, economia nenhuma, porque os 7% das receitas líquidas... Isso assim, numa frase, vou resumir. Isso aí, de certa forma, tenta monopolizar o que é grande, entra, o que é pequeno, nem sonha, fica de fora. Para quem tem pensamento, assim, eu só penso em mim, eu quero que os outros se ferrem, isso é uma maravilha. Não estou falando que todos os votos que foram favoráveis a isso pensam dessa forma. Sim. Mas alguns sim, isso é inegável, entendeu? Inegável. É um tiro tão no pé, como diz aqui o Miller, que eu tenho desconfiança que no próximo exercício alguém vai rever isso aí, vamos voltar para trás. Tem outro fato, Flávio. Tem outro fato, Flávio. Cansei de fazer elogios ao governo e volto a fazer. Agora, a Câmara, que aumenta a estrutura organizacional da Prefeitura, né? As secretarias foram criadas. O Charo, excelente, secretário de Comunicação, né? Hoje também o Alex Pisciano está na área do esporte, enfim. A gente aumentou várias secretarias e são secretarias que de fato colaboram com o progresso do município. Aí, uma Câmara que aumenta a estrutura do Executivo diminui representatividade. É uma coisa que é difícil. Se tem que aumentar a estrutura do governo, se a nossa atribuição é legislar e fiscalizar, como é que você aumenta o governo e diminui o poder fiscalizatório, né? É outro ponto a se observar. E assim, olhando para o mundo corporativo, eu acho que nenhuma empresa, seus funcionários e executivos vão trabalhar para diminuir a vaga de emprego. Claro, né? Com certeza. Vai chegar naquela empresa que tem 50 funcionários, fala assim, vou reduzir para 40, aí todo mundo, opa, que legal, porque vai ficar dado de fora. Isso aí. As empresas trabalham para ampliar o seu quadro de colaboradores, né, etc. Então, porque aí quem está dentro fica mais difícil de sair. E fazendo o comparativo que você falou no início da fala aí, né? Dificilmente os vereadores se reelegem, né? Pelo histórico recente. 4 já morreram, né? 4 já não voltam, né? Tem isso, né? Exatamente. Você disse que 2 não são candidatos e não vão concorrer. Quem são os 2 que não vão concorrer? A Aline, né? A Aline. Candidata, eu pensava que era era o Barbeiro também. A Leandro Barbeiro também? Os 2 não viram nessa eleição. Leandro Barbeiro eu não sabia. A Aline, se eu não estou enganado, ela está filiada no PL. Sim. E o Leandro Barbeiro, agora não lembro se é no Democratas ou se é outro partido. Acho que é a União Brasil. Ele está afiliado em algum partido, mas segundo os próprios não serão candidatos. Tá. Então, teoricamente, dos 13 vereadores, só 11 estarão concorrendo, mas de qualquer maneira, 2 vão ficar pelo caminho. 2 já era, é verdade. 2 se automutilou, né? Não vem, e 2 não virão. E partindo do pressuposto que Tanguá geralmente trabalha com essa lógica de uma renovação bem consistente, pelo menos nas 2 últimas eleições, foi isso que nós vimos, né? A gente pode ter algumas surpresas aí na hora na hora que o peão da legenda passar contando esses votos aí. E como diria o filósofo, quem viver,
Verá. Bom, caminhando aqui para o final da nossa conversa, Emília, prazer te receber aqui, meu irmão, bater esse papo, trocar essa ideia e essa participação sua na comunicação, Emília, como é que foi? Como é que se deu esse processo aí? Você gosta disso? Eu gosto muito. Por falta de tempo, não dou mais fomento a essa minha atividade. Antes de você responder, eu vou falar uma coisa para você que ontem eu falei aqui no programa. Eu sinto muita falta da galera da política nos veículos de comunicação. E, às vezes, os políticos importantes da nossa cidade, dos nossos municípios, que não tem um jornal. Você chega no Nordeste, o político, geralmente, o prefeito, o deputado, o cacique político, ele é dono do jornal da cidade, ele é dono da emissora de rádio, ele é dono de alguma agência de comunicação. E aqui, cara, no nosso Rio de Janeiro, sobretudo nesse eixo nosso aqui, metropolitana 2 e capital, a gente não tem o político com essa cultura do investimento em comunicação, em ter parte de um controle do discurso, que vai estar na rua falando de política, ou a favor, ou contra, ou buscando novos entendimentos. A gente não tem muito isso aqui, sinto falta disso. Mas fala dessa sua identificação com a comunicação e como é que você vê esse serviço, de maneira geral, para a sociedade, para a política. Então, a rede social ela é uma importante ferramenta nesse processo de você conseguir ampliar a comunicação. Todavia, né, ela mal utilizada, ela traz um dano danado, né? Então, assim, hoje em dia, você vê que qualquer pessoa pode chegar no Facebook e fazer uma live, né? Ele pode falar informações muito plausíveis, muito importantes, como pode também, de repente, sei lá, destruir a carreira política de alguém, de criar, né, factoides aí. Teve uma página recentemente do Instagram chamada Showcase, eu ouvi falar um tema aí, que uma menina fez um vídeo, aí houve aquela polêmica, a menina parece que atentou contra a própria vida, né? Então, assim, a rede social, eu acho que ela é o pulmão hoje das informações. E assim, na política, vou te dar um exemplo. Tem um senhor que já está até falecido, né, Joaquim Lavoura. Joaquim Lavoura não, perdão, Joaquim, o sobrenome dele era outro. Que ele era dono do jornal O São Gonçalo, né, e ele era secretário de esporte há mais de 20 anos lá em São Gonçalo. E naquela época que o jornal era forte, né, era aquecido, todo mundo esperava no dia seguinte para poder ver a notícia do jornal, que não tinha essa globalização de uma bomba explodindo no Japão, em um minuto está aqui já a nossa informação na internet, né? Era uma coisa que tinha muita força. Então, eu acho que isso, de certa forma, foi uma maneira de poder desmotivar um pouco aquele cara de investir em comunicação. Só que aquele que é mais atualizado entende, bom, não pode ser pelo jornal impresso, mas pode ser pela rede social, né? Mas realmente eu percebo também esse tipo de ausência de poder ter mais incentivo a essa parte de comunicação. Te interrompendo, eu pensei que aquela live semanal do Bolsonaro ia... ser reproduzida pelos políticos em geral. Outros adeptos, né? Outros adeptos, sobretudo quem está no Poder Executivo, mas não vejo isso. E assim, é uma excelente oportunidade de prestar contas do que está sendo feito, etc. A comunicação sempre foi muito, muito caro para o consumidor, né? Tem razão. Você, para comprar um horário numa rádio de grande porte, num jornal de grande circulação, era um negócio muito caro. Cara, mas com a rede social, e hoje todo mundo tem rede social, né? Ficou barato. Você tem seu telefone, você tem sua rede social. De graça. De graça e, porra, pelo menos 10 minutos você vai ter argumentos para semanalmente colocar ali sobre seus movimentos, suas ações, etc. Até quem não paga a internet pode pegar o Wi-Fi do vizinho e botar na live, né? É por aí. Eu acho que poderia ser mais bem utilizada, né? E eu lembro de você participando com o Gilmar aqui, aqui na rádio mesmo. Não só aqui na rádio também, como assim, de maneira remota também, fazendo live com o Sadam, né? O Sadam, que ficava aqui sempre aqui, né? Isso. Aqui eu tô em casa, né, Flávio? Fico contente por estar presente nesse ambiente aqui familiar. E quantas vezes tiver mais aí, né? Lógico que agora no período eleitoral não pode, né, voltar, mas enfim. É mais uma de outras vezes que, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto aqui para poder partilhar meus pontos. Sadam que vai ser vice numa chapa com ele, Mônica, é isso? Procede essa informação? Existiu ali um movimento que o Zé de Oliveira viria candidato, aí eu não sei o que houve ali, que de cima da hora ele saiu. Algo que se entende, né? Desistiu, aí a Mônica parece que ficou no lugar dele, né? Até o que eu vi pela rede social, e o Sadam, que poderia ser um pré-candidato a vereador, né? Está na condição de vice, sim. Ah, tá. Perfeito. Tem um tempo que eu não falo com ele. Bom, Miller, obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui. Prazer te receber, bem-vindo sempre. E suas palavras finais aí para a moçada que nos acompanha.
Se depois você quiser baixar o vídeo aqui da nossa conversa, fazer algum tipo de recorte para publicar na sua rede social, fica à vontade, isso é de domínio público, né? Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, vão nos acompanhar ainda, que tem um público que assiste de noite, que essa hora está trabalhando, etc. e tal. A entrevista do Miller vai estar também disponível no meu canal no YouTube, para quem quiser acompanhar, para quem quiser prestigiar, e muito obrigado, né? E suas palavras finais, irmão. Seja bem-vindo sempre. Agradeço, Flávio, pela sua receptividade, pelo seu sentimento hospitaleiro, né, de me receber aqui. É muito bacana. Inclusive, também a gente agradece os seguidores que estão aí interagindo durante a live, né? Ou agora ao vivo ou na íntegra também, depois quem quiser deixar a sua opinião aí. Quero agradecer o Miguelzinho, tá sempre com a gente aí também, o Caio, a Jennifer, o Zizil também lá, meu amigo da Vila Corte. Zizil, você sabe quem é, né? Pouco conhecido, né? Pouco conhecido. E assim, toda a galera também que eu não citei o nome, que é muito importante para esse nosso... Se você falar Carlos Roberto da Luz, ninguém conhece não. Ninguém mas conhece. Todo mundo conhece. Verdade. Aquele é petista, tem um gol vermelho, mas não suporta o Lula, né? É por aí. Agradecer o pessoal aí, galera que está aí ligado também da sua audiência, né, Flávio? Que o seu programa é muito bem conceituado. Eu estou sempre, quando posso, ligado aqui nas entrevistas, né? A gente fica muito contente de estar fazendo parte, né, desse momento de estar aqui falando das nossas ideias, um pouco do nosso trabalho, né? Não também falando só sobre política, mas da nossa vida pessoal de uma forma geral, né? E que nosso Flusão hoje, né, faça pelo menos um golzinho. Acho que 1-0 tá bom, né? Thiago Silva ali nos últimos minutos ali de cabeça. Eu acho que se for 0-0 também tá bom. Não é mau negócio não, né? Um empate também já tá legal. É isso. É isso, gente. Um abraço. Muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal Leste Fluminense. Amanhã eu recebo aqui a Daniele, que trabalha com cursos profissionalizantes em Rio Bonito, numa parceria da Firjan, juntamente com outros órgãos de cursos profissionalizantes, o FATEC, etc. e tal. Um espaço que começou recentemente em Rio Bonito. Ela vem aqui conversar conosco. Ontem eu falei do curso de eletricista residencial, que está com inscrições abertas, e ela amanhã vem falar um pouco mais sobre isso aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos sempre. Abraço grande, beijo no coração, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, minha gente. Um abraço. Valeu. Chegou de volta. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino, oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.